Olá, bom dia, que Deus te abençoe, bom domingo, que a bênção de Deus esteja sobre você, te abençoando, te prosperando, que seja um domingo muito abençoado, também de muito descanso, de muita comunhão com Deus e com sua família, ou com as pessoas ao qual você está se comunicando hoje, né? Tem uma palavra de Deus para você, Filipenses, capítulo 2, o versículo 3 diz assim, ó: Não faço nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente consideram os outros superiores a vocês mesmos. Dura coisa Deus pede aqui, né? Esse texto do capítulo 2 de Filipenses, Paulo está falando basicamente sobre humildade. Nós temos um conceito errado sobre humildade. Nós pensamos que humildade é aquelas pessoas que são desprovidas financeiramente ou de cultura, né? Então, quando uma pessoa não tem cultura, não tem estudo, ou não tem uma vida financeira, a gente fala que ele é humilde. Não tem nada a ver. Tem gente que não tem cultura ou escolaridade, porque não teve, mas é muito sábio, sabedoria, até mais do que quem tem escolaridade. E também tem gente que não tem nada, mas não é que é humilde, é que às vezes é orgulhosa. Eu sempre falo, eu já viu o mendigo pedir na rua? Não tem ninguém mais pobre que o mendigo. E o mendigo, ele não tem nada por quê? Porque ele não é humilde. Quantas pessoas, às vezes, num sinal na cidade, já falaram para aquela pessoa mudar de vida, dar um conselho, ele não aceita, ele tem orgulho. E o orgulho é o oposto da humildade. Não é a falta de bens ou de escolaridade que torna uma pessoa humilde. Humildade é uma questão de caráter, é como você se relaciona com as outras pessoas, é como você ouve os outros. Por isso que não importa o seu grau de escolaridade, a sua quantidade de dinheiro que você tem, isso não é a razão para você ser maior do que os outros. A humildade, ela se caracteriza na vida de uma pessoa exatamente pelo que ela pensa dos outros, como ela serve os outros. E Paulo está falando muito exatamente sobre a humildade cristã. Algumas pessoas até dizem assim, mas eu fui humilhado, e a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. A Bíblia não fala que os humilhados serão exaltados. A Bíblia fala os que se humilham serão exaltados. Ou seja, Deus exalta os que se humilham. Se humilhar não é você descer e se menor do que os outros, é você servir os outros. É você considerar, por exemplo, uma pessoa sem educação, ela não vai ser exaltada. Coisa mais horrível é uma pessoa que não souber cumprimentar os outros, ser educado com os outros, servir os outros. Quantas pessoas têm um carguinho qualquer já acham que pode pisar na cabeça de alguém, né? Eles sempre dizem, né, que se você quer conhecer uma pessoa, dá para ela poder e você vai ver, né, coloca ela num cargo, ela já se acha superior. Não. Às vezes a gente precisa entender que Deus nos coloca em cargos diferente dos outros, mas isso caracteriza responsabilidade com aquela função. Não ser maior do que os outros. Não ser melhor do que os outros. Nós temos que sempre procurar ser melhor do que nós mesmos para poder servir os outros. Essa é o grande lema, é o grande código do Evangelho, você servir os outros. Por isso que Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz assim, ó, não faço nada por ambição egoísta, ou por vaidade, querer ser mais do que alguém, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês. Então, quando você vai fazer alguma coisa, considere que o outro é superior. Eu lembro de um episódio na África. Eu estava numa mesa de um homem muito rico e ao meu lado estavam pessoas, inclusive um pastor que muito pobre, muito simples ele.
E ele estava contando nessa mesa, ele era pastor de 3 igrejas e estava por volta de quase 20 quilômetros cada igreja, uma da outra, dava 60 quilômetros uma da última. E ele contando que ele ia na segunda-feira numa e tudo a pé. Daí na terça ia na outra, na quarta outra, depois ele vinha fazendo de volta. Então ele completava uma semana fazendo um culto em cada dia naquelas cidades. Quando esse homem falou que ele caminhava tudo isso todos os dias, eu olhei por baixo da mesa assim, levantei, eu quero ver os pés desse homem, que tipo de calçada ele tem. Então eu olhei e ele estava com os pés com um chinelo emendado de arame. Algum chinelo velho assim que ele achou, ele emendou de arame. E eu olhei os meus pés. E eu estava sendo naquela mesa exaltado como homem de Deus, missionário e tal. E aí fiquei pensando assim, puxa, eu vim aqui de avião nesse país, andei de carro, olhei para os meus pés, eu tinha um sapato com 2 amortecedor, né, um sapato que havia saído, 2 amortecedor, e eu olhei os pés daquele homem com um chinelo amarrado com arame, fazendo 20 quilômetros por dia no mínimo. Eu senti vergonha de mim. E aí eu levantei, fui lá, eu falei, pastor, eu quero te dar meu sapato. Ele falou, não precisa. Eu falei, não, o homem de Deus aqui é você. Eu talvez não faria o que você faz nessas condições. Então eu senti que ele era um homem que tinha mais fé que eu, era mais corajoso que eu, era mais disposto que eu. Então a gente sempre tem que considerar que sempre tem pessoas que fazem mais do que a gente, com menos, e tem gente que às vezes está passando muito mais lutas que a gente e não está reclamando. Por isso que Paulo está dizendo, considere sempre os outros melhor. Considere sempre os outros. Com humildade faça isso. Porque Deus vai te exaltar. Aqueles que de maneira que se humilham, reconhecendo os outros, Deus os exaltará. E eu quero profetizar a exaltação de Deus e a honra de Deus sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar o Pai Nosso? Compartilhe essa palavra de Deus com 5 pessoas, tá? Compartilhe com 5 pessoas e eu quero orar com você agora, o Pai Nosso. Ajunte o seu coração comigo e vamos orar. Quando você orar, a sua mente não vai ser mais a mesma, o seu dia não vai ser mais o mesmo. Então ore comigo e diga assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. E dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, e perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, antes livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, de hoje para todos sempre. Amém. Eu quero abençoar a sua vida, declarar que seja um dia muito abençoado de Deus, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Amém? Compartilhe essa palavra com 5 pessoas, curte a live e que Deus te abençoe.